Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, a sua casa e a sua família nesse dia todo especial que o Senhor nos deu para que possamos viver principalmente na sua presença. Esse é o propósito da nossa vida. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo 29. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que dormis ainda? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que o Espírito Santo possa ministrar a mim e a sua vida através desta palavra. Queridos, eu deixo como tema desta mensagem: prensados para um propósito. O tema dessa mensagem é prensados para um propósito. Fundamentado e baseado nesse texto que acabamos de ler. Isso digo porque o texto nos apresenta esta realidade. A realidade de Cristo, mas que também se aplica a mim e a você, e nós vamos ver isso. Jesus aqui vai a um lugar, o Monte das Oliveiras, ou um jardim chamado de Getsemane, e o texto nos diz que ele foi àquele lugar como de costume, e isso é muito significativo, nós vamos ver isso. E a palavra Getsemane significa prensa de óleo. Esse era um dos hortos, um dos jardins que existiam naquela região, e era conhecido como o Jardim do Getsemane justamente porque aquele lugar era um lugar de olivais, ainda é, de muitas plantações de oliveira, e naquele lugar haviam prensas de oliva, do azeite, feita por uma grande tora e 4 pedras também. Hoje nós temos várias máquinas que fazem esse trabalho, mas esta é originalmente a ideia deste nome Getsemane, prensa de óleo. E é interessante nós observarmos que o texto nos diz, como já foi citado aqui, que Jesus foi para aquele lugar como de costume e levou os seus discípulos para estar com ele lá. Ou seja, Jesus passou uma vida sendo prensado. E nós vamos ver o porquê disso. E nós vamos ver qual a implicação tem na minha e na sua vida esta realidade de sermos também prensados na nossa vida. O objetivo da prensa do óleo, quando nós olhamos naturalmente ou originalmente, este óleo que era extraído dessa prensa, do azeite, esse azeite, ele passava por um processo de 4 prensas. E cada uma delas tinha um propósito específico. E é por isso que eu estou dizendo que o objetivo dessa mensagem é nós podermos entender. Quando nós fazemos uma relação com a vida que vivemos, especialmente estou dizendo aqueles que desejam caminhar com o Senhor. Eu estou falando com pessoas que desejam fazer a vontade de Deus, porque Jesus levou para aquele lugar os seus discípulos. E é justamente dentro desta realidade que eu gostaria de ver com você. Quais são algumas características desse óleo que era extraído, qual o propósito dele? Em primeiro lugar, este óleo extraído, ele era utilizado para a unção no templo. A primeira vez que essa azeitona era espremida, ela passava por essa prensa, ela era então utilizada para a unção no templo.
o lugar da presença do Senhor, do serviço do Senhor. Era o óleo que era utilizado. E o significado é que as pessoas que estavam ali eram pessoas consagradas. A partir desta unção, eram pessoas que eram revestidas especialmente para um serviço. Jesus passou por esta prensa, significando o seu sofrimento, por mim e por você. Mas é interessante nós entendermos que nós também somos prensados. Deus espera extrair de mim e de você um óleo, um azeite, para que haja um propósito à nossa vida nesta terra. E esta primeira prensa fala justamente disso, de um revestimento, de uma capacitação. Muitas vezes nós passamos por momentos de sermos prensados, de sermos pisoteados, de sermos esmagados emocionalmente. Talvez você esteja vivendo este momento. Realidades da vida que nos prensam, que nos trazem uma certa angústia. O texto diz que Jesus chega a compartilhar, nos textos paralelos que nós temos desta passagem, Jesus compartilha da sua angústia, do seu sentimento naquele lugar com os seus discípulos. Há uma prensa de Deus na minha e na sua vida para que um óleo seja extraído, para que a unção de Deus possa ser manifestada através da minha e da sua vida. Porque a primeira prensa diz respeito a esta unção, este óleo extraído para um propósito de serviço exclusivo do Senhor. Mas essa azeitona, este azeite, essa azeitona era prensada uma segunda vez. E o óleo que era extraído então dessa segunda prensa dizia respeito ao óleo da alimentação. É o azeite que é utilizado nos alimentos, muito comum naquela época e também na nossa época, mas muito mais naquela época. Este azeite servia como alimento. Jesus, em primeiro lugar, ele é o pão da vida. Ele foi prensado naquela cruz, não somente no Getsemane, ele foi prensado naquela cruz. E da sua vida, um azeite foi extraído para ser alimento para mim e para você. E ele disse: eu sou o pão da vida. Quem crer em mim jamais terá fome. Eu sou o seu alimento. É Jesus quem nos alimenta, por isso ele passou pela prensa do Pai. Agora, quando nós aplicamos na nossa vida, não é diferente, queridos. Deus muitas vezes vai prensar a minha e a sua vida para que de nós seja extraído um azeite, um óleo que vai servir como alimento para outras pessoas. Porque assim como o nosso Mestre, assim como o nosso Senhor passou por uma vida sendo prensado para ser alimento para outras pessoas, o propósito de Deus é que com a minha e com a sua vida seja da mesma maneira, que nós estejamos dispostos a sermos prensados por Deus. Quantas situações nós passamos, nem compreendemos porquê. Muitas vezes questionamos. Mas eu quero dizer a você que se você procura fazer a vontade de Deus, se você procura caminhar nos caminhos do Senhor, cada prensa pela qual você passa, cada tribulação, cada adversidade pela qual você enfrenta, um óleo está sendo extraído. E as pessoas que estão ao seu lado estão sendo alimentadas de uma maneira que talvez você nem entenda. Mas essa é a verdade bíblica, essa é a realidade que a palavra nos apresenta. Mas havia uma terceira prensa pela qual essa azeitona passava e um terceiro óleo era extraído. E este óleo agora era utilizado para a iluminação. O principal elemento utilizado para a iluminação naquela época era o azeite. Inclusive dentro do templo, onde era feito o serviço de Deus. É claro que nós estamos falando do templo, naquela época. O templo, o lugar da presença de Deus era um lugar físico. Hoje não, hoje Deus habita no coração de todo aquele que tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas este azeite era utilizado então para a iluminação. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus foi prensado para ser luz para mim e para a sua vida, para ser luz nas nossas trevas. É Ele quem traz luz, é Ele quem ilumina, é Ele quem esclarece, é Ele quem traz a verdade para mim e para você e mostra o caminho pelo qual nós devemos caminhar,
que é a sua própria vida, pois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Da mesma maneira, querido, muitas vezes eu e você somos prensados, e através dessa prensa, um óleo é extraído para que outras pessoas possam ter os seus olhos abertos. Através da minha e da sua vida, Deus utiliza dos seus para trazer luz para a vida daqueles que estão precisando de luz na sua existência. Não é só abrir os olhos naturais das pessoas, mas é abrir os olhos espirituais. É assim que Jesus faz. Ele abre os olhos do nosso entendimento, porque Ele é a luz do mundo. Mas Ele disse aos seus discípulos também: vós sois a luz do mundo. É a luz de Cristo que deve brilhar na minha e na sua vida, para que outros vejam a presença do Senhor e tenham clareza a respeito da sua própria vida e venham a conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. E um quarto e último óleo, que era extraído então, uma quarta e última prensa pela qual essa azeitona passava. Era extraído então um óleo que era utilizado para a limpeza ou para a cura. Olha que coisa interessante. Você se lembra, na parábola do bom samaritano, Jesus diz que aquele samaritano, ele tratou, ele cuidou daquele homem que estava enfermo. Era muito comum naquela época utilizar azeite para curar as feridas, para limpar. Jesus foi aquele que foi prensado naquela cruz, e através da sua vida fluiu um azeite, um óleo que limpa-nos de todo o nosso pecado, que vem purificar a nossa vida, que vem fazer com que eu e você sejamos novas criaturas. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, foi lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Esta prensa foi realizada, foi feita na vida de Cristo, para que este azeite chegasse na minha e na sua vida. E deixa eu te dizer algo, é claro que Ele é o Salvador, mas Deus quer usar da minha e da sua vida, e é por isso que Deus também nos prensa, em algumas prensas pelas quais nós passamos. Deus está extraindo de nós um óleo, um azeite, e é interessante que muitas vezes nós não temos nem ciência exata daquilo que Deus está fazendo, a intensidade, a profundidade ou a extensão da obra que Deus está fazendo em nós em primeiro lugar e através da nossa vida. Mas a certeza que temos é que se procuramos andar nos caminhos do Senhor e estamos nos sujeitando a essas prensas pelas quais o Senhor nos faz passar, nós podemos ter a certeza de que um óleo está sendo extraído da nossa vida e pessoas estão sendo curadas e pessoas estão sendo transformadas pelo Senhor através de nós. É por isso que o tema desta mensagem é prensados para um propósito. Eu quero que você reveja a sua vida. Eu quero que você repense nas coisas que você tem passado e enfrentado até aqui, mas a partir de uma outra premissa, a partir de uma outra perspectiva, a partir da perspectiva da palavra do Senhor. Este é o verdadeiro evangelho, queridos. Jesus não prometeu nada de facilidade para nós aqui. Se você tem ouvido alguma coisa diferente disso, este não é o evangelho de Cristo. Mas a certeza que temos é que há um propósito em tudo aquilo pelo qual eu e você passamos, debaixo da vontade de Deus, debaixo da permissão do Senhor. Deus está usando a minha e a sua vida para trazer bênção na vida de outras pessoas. Ele se sujeitou. Ele se permitiu ser prensado pelo Pai. Que eu e você também possamos permitir que o Senhor faça em nós, segundo a sua vontade, como mesmo Jesus disse aqui. Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. Querido, que você se sujeite a isso, que você possa colocar a sua vida diante de Jesus. Talvez o que você precise é entregar a sua vida a Cristo. Faça isso nesse momento. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus usar a sua vida para um grande propósito. Você foi criado para isso, para glorificar o nome de Jesus.
que você possa experimentar tudo isso nesse dia. Eu gostaria de orar com você. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e nós te adoramos e te glorificamos, Senhor, porque a tua palavra vem nos trazer a verdade desse texto que acabamos de ler, a verdade da disposição do próprio Cristo de ser prensado naquela cruz, de ser espremido, esmagado, para que da sua vida fosse extraído então um óleo que viesse trazer para nós vida, transformar a nossa história, trazendo para nós o próprio Espírito, a unção do Espírito, o alimento que é a tua palavra, a iluminação de que necessitamos e a limpeza e a cura pela qual nós precisamos, a purificação todos os dias da nossa vida através da tua palavra. Nós te adoramos, Senhor, que haja conhecimento, mais do que isso, que haja arrependimento, que haja conversão, que haja uma nova vida a partir de um encontro genuíno contigo, que vidas possam estar se entregando a ti, Senhor, e a partir de hoje serem novas criaturas, que possam entender os propósitos e processos pelos quais o Senhor tem nos conduzido nesta vida, porque em tudo o Senhor tem um propósito e nós queremos nos alinhar, nós queremos nos conformar a este propósito para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.